na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Vê se está saindo para mim. Louvado seja Deus, né? Iniciar nossa campanha, vamos adorar o Senhor com louvor naquele que é. Não sabe qual é o seu trabalho? Um dos tais? Como que é? Eu já marcava aqui. Alguém sabe?
povo forte e vestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer, terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Pode nos dizer também, sou dos Jesus é maravilhoso, né? Ele é glorioso. Nossa, eu estou muito feliz com Jesus, né? Eu lembro que uma vez, minha mãe era viva, e um dia eu fui na casa dela, e conversando com ela, eu falei assim, pra ela, eu falei, mas estou feliz com Jesus. E ela falou assim pra mim, nossa filha, tanto processo, está passando por um processo tão difícil, está feliz. Ô, Jesus Cristo, é a nossa alegria de viver, né? Quando ele se levanta de manhã, que abre os olhos, respira, já é motivo de alegria, né? Irmãos, essa madrugada eu estava com a coluna travada, eu não estava conseguindo nem sair da cama direito. Eu me joguei no chão da sala para orar. E levantei de lá já boa, para a glória de Deus. Levantei bem, já fiz todas as minhas coisas em casa. Hoje, minha filha falou, mãe, você não falou que estava travada? Eu falei, mas Deus me disse que está bom. Jesus é fiel, né? Jesus, eu falei, Senhor, tem misericórdia, põe a sua mão aqui. E ele colocou, né? O coração quebrantado e convite, não desprezará a Deus. Aleluia. Vamos adorar um louvor? Coloca aí aquele. Quem precisa de milagre aqui nessa noite? Quem precisa de milagre? Vamos adorar o Senhor. Eu estava no campo missionário, viajando sempre missões, eu sempre cantava esse louvor. E hoje veio ao meu coração o desejo de estar dando esse louvor. Eu preciso de um milagre.
Louvado seja Deus, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Não é isso? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ao vivo é desta maneira. Nós sabemos que o Deus que opera milagres está aqui nesta noite, né? Aleluia. Quem precisa de milagre aqui nessa noite? Vamos adorar. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo
Deus. Eu estou sentindo a presença calorosa do Espírito Santo. Hoje tem cura, tem milagre, tem vitória para você para a tua casa. Aleluia. Vamos ler só o tema primeiro, só o versículo. Ezequiel 37. A visão no vale de ossos secos, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou o espírito, e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. O nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece o teu caminho, Ele conhece. É momento de profetizar no vale. É momento de adorar a Suriana lá da Candarábia, ainda que as coisas não estão da maneira que eu e você esperamos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem propósito. Esses dias, essa noite passada, eu tive um sonho com a minha sobrinha Ana Paula, sobrinha do meu esposo. E Deus colocou meu coração para ir na casa dela, orar por ela e falar um sonho que Deus me deu. E Deus me deu um sonho profético. Eu fui orando a Deus sobre a vida dela. E Deus me deu algo na casa dela, orar e entregar o que Deus me deu. Então a Bíblia diz: daqueles que amam a Deus, eles são chamados para o seu propósito. Sabe que todo o processo que você está passando, vai, teu irmão, está cooperando para o teu bem. Vai cooperar para o teu bem. Porque Jesus, ele não esquece dos seus, né? No tempo certo, no tempo oportuno, ele vai se levantar do trono no meu e no teu favor. Jesus, ele é plano melhor, nunca chega atrasado. A hora dele é tremenda, o momento dele é tremendo. Quando você menos se esperar, aquele povo vai ser esquecido ali no deserto. Aramaçuber canta na Iriana. 70 anos, mas Jesus lembrou daquele povo. Talvez você nessa noite fale assim: não, mas eu não adianta clamar, pedir, não adianta, porque eu já esperei tanto. E a Bíblia diz que a bênção é demorada e enfraquece o coração. Talvez o coração está fraquinho, mas Deus não esqueceu de você. Ainda que a mãe esqueceu do filho que mama, todavia eu não me esqueci de ti. Na tábua da mão do Senhor tem teu nome gravado. Saiba que o Senhor no tempo certo a vitória virá. No tempo certo. Amém, igreja? Louvado seja Deus, né? Eu vou estar passando a palavra para o nosso pastor Gênesis inicial, e eu creio que Deus, ele está no comando, no controle de todas as coisas. Quem está sentindo a presença do Mestre aí? Quem já sentiu o toque do Espírito Santo? Eu estou com a minha água regozijando desde a madrugada que Jesus me curou, me tirou aquela dor terrível que eu estava conseguindo nem andar. Eu falei: meu Deus, esse Deus é tremendo, né? Louvado seja Deus, é maravilhoso. Esse nosso Deus é maravilhoso. Irmãos, amém. É uma alegria estar na casa do Pai. Nesse curso de terça-feira, essa campanha, está aí a nossa campanha Ezequiel 37, né? Um vale de ossos secos. Eu quero deixar para a nossa reflexão o capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do 51 até o 58, que diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa carta de Paulo à igreja de Corinto, ele vai falar sobre a ressurreição, não é? Paulo tinha um carinho todo especial para esta igreja, mas era uma igreja muito difícil, não é? Eles começaram divididos, cada um tinha o seu líder da sua preferência. Um dizia: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Cefa, Pedro, outros diziam: eu sou de Apolo, e nisso dividiam a igreja de Deus. E um dos temas do reino de Deus é para que eles sejam um, como tu és em mim, ó Pai. Foi a oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João 17, para que o mundo creia que tu me enviaste. A luta do Senhor sempre por nós é a nossa união, é a nossa comunhão. E para nós termos união, nós temos que ter todos uma mesma visão, ainda que não pensemos todos igualmente, mas a nossa visão, o nosso propósito tem que ser um, porque quando dividimos nisso, aí perdemos o alvo, não é? E aí começamos a combater, como estava acontecendo na igreja de Corinto, era aquele combate, não é isso? Mas o texto que eu escolhi sobre a ressurreição, ele estava falando da importância da nossa eternidade, não é? Porque nós sabemos que vivemos num corpo mortal que envelhece. Quantos de nós aqui que antes, vamos dizer, voltando atrás uns 20 anos, eu mesmo, que eu era 20 anos atrás e que sou hoje? Que o tempo vai passando, vamos envelhecendo, né? Quando aqui ele está falando de corrupção, ou corruptibilidade aqui é exatamente quando esse corpo vai para o pó, ele se desintegra. Logo você vai encontrar só o que está no nosso tempo, um vale de ossos secos. E o texto ainda chega a dizer sequíssimos, quer dizer, não tinha mais esperança nenhuma, não é? Mas o nosso Deus é poderoso, para onde não tem esperança, colocar esperança. Do nada fazer tudo, porque às vezes nós nos sentimos assim: acabou, para mim não tem mais jeito, estou perdido. Quando você pensar assim, olha para Jesus, veja que Ele não é de desistir fácil de nós, não. Só quando nós nos fechamos, porque às vezes a gente tem uma ideia, ou é aquilo ou é aquilo, mas às vezes aquilo que eu estou querendo não é o que Deus quer para mim. Como é bom nós buscarmos a direção de Deus, para nada fazermos sem a direção dele, porque na direção de Deus nós sempre somos bem-sucedidos. E quando nós trabalhamos para Deus, aí é o último versículo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vosso do Senhor. Que você fizer para o Senhor, eu posso não ver, ou outros podem não verem, mas o Senhor está vendo. E lá no último capítulo da Bíblia, o que o Senhor diz? O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Quem trabalha para o Senhor, trabalha com a certeza. Pode aqui ninguém ver. Eu, quando vejo Davi, eu tomando conta daquele grupinho de ovelhas, que não eram tantas assim, e ele estava lá tomando conta daquelas ovelhas, e na família era, vamos dizer assim, o menos importante era Davi, não é? Quem era Davi na família de Jessé? Ninguém. Tanto que quando Samuel chegou, mandou que ele reunisse os filhos, Davi ficou esquecido. Estava esquecido por Jessé, estava rejeitado pelos irmãos, mas era escolhido de Deus. Deus estava com os olhos, como está com os olhos olhando para cada um de nós em tudo que fazemos. Eu louvo a Deus nesses meus 63 anos de crente,
eu tenho trabalhado pelo Senhor. Por onde eu passei, pelas igrejas que trabalhei, pelos resultados que até hoje eu fico à distância, contemplando e glorificando a Deus, não é? Porque aquilo que você faz para Deus vai prosperar, e lá no final você vai saber que há uma recompensa para você. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Essa é a nossa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Eu ouvi conosco o Espírito diz a igreja, palavra maravilhosa, né? Da parte do Senhor, né? Louvado seja Deus. Eu vou convidar o diácono Carlos, ele vai vir aqui dar um beijinho na flor, cantar aqueles louvores, daqueles louvores dele no juízo. Ele sempre adora. Vem cá abençoar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Salmo 5. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Salmo número 5. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Glória a Deus. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os lobos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades, e a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Versículo 10. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora da tua causa, da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Versículo 11. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás na tua benevolência como de um escudo. Esse versículo 11 aqui, eu quero recitar ele novamente, porque eu estava ouvindo aqui a irmã Rose, e ela falava, né, que com a sua mãe, e a sua mãe ficava assim, de repente, como a irmã falou, como é que você mantém essa alegria, né?
com os problemas que você passa. Às vezes passamos problemas e é aí que nesse momento em que a gente vê até onde, né? O Senhor vê até onde vai a nossa fé. Passamos problemas que muitas vezes nos tira a paz, nos tira o sossego, e você fica ali martelando na sua mente o problema. Você fica ali remoendo o problema na sua cabeça, e é onde que vem o erro, é onde que vem a nossa falha. Porque a Bíblia diz que tem um ponto que ela fala o seguinte: olha, se você se mostrar fraco, se você mostrar medo, se você mostrar fraqueza, é onde que as tuas forças começam a minar. Porque quando você começa a mostrar medo, quando o problema ele vai tomando conta do seu ser, e você vai deixando ele aflorar dentro de você, dentro da sua mente, vai tomando conta do seu ser, é onde você vai perdendo as forças, porque automaticamente você mostra que a sua fé não está firmada. E o segredo da vitória já é o contrário, né? O segredo da vitória é assim: você está passando a luta, você está passando o problema, você está passando a dificuldade, mas você está em paz, você está tranquilo, você está alegre, porque você sabe que o Senhor é contigo e que é por Ele que você pode alcançar a vitória. Todas as vezes falhamos nisso. A verdade é essa. Muitas das vezes a gente fala, não adianta, eu falo, muitas vezes eu tenho falhado nisso. Mostramos fraqueza. Mas precisamos nos fortalecer no Senhor. Precisamos realmente exercitar essa fé, essa tranquilidade, essa graça, essa paz, mesmo nas horas difíceis, principalmente nas horas difíceis, para que a gente possa alcançar a vitória. Amém? Nós podemos já colocar o orar, hoje é de uma fé trocar o Senhor. Amém, amados? Jesus Cristo estando
lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Glória a Deus, nem força para Jesus, né? Que louvor maravilhoso. Como vai a sua vida? Ele pode desabafar. Não pode desanimar, precisa suportar até o primeiro mês, está ao fim, né? Até o fim. Amém, amados? Eu vou estar convidando aqui a nossa missionária Elizabeth, ela vai estar dando um beijo na flor. Em seguida, o pastor Marco vai estar orando pelo nosso pregador, pastor Eduardo. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Estamos felizes por estar na casa do Senhor Jesus. Eu estava sentada ali, lembrei de uma visão que o Senhor me deu há alguns anos atrás. Eu estava no lar, com a igreja, e Deus me mostrava uma visão de uma televisão. Só que essa televisão, ela estava desligada e fora da tomada da parede. E o Senhor me passava ali naquele lar, né? Como ligar aquela televisão e ela funcionar se está fora da tomada da parede? E assim é a nossa vida espiritual diante do nosso Deus. Nós temos que ligar a igreja. E a nossa ligação não é aqui na terra, é no céu. E é difícil a caminhada, é com luta, é com espinho, é com dificuldade. Eletricidade. A
Aquela televisão precisava de eletricidade para ligar. E nós precisamos estar ligados no céu, senão a nossa vida na terra diante de Deus não funciona nada. Você chega na presença de Deus, sai da presença de Deus do mesmo jeito, mas Ele está aqui. E a pergunta é: a tua tomada está ligada no céu para sentir a presença do Altíssimo neste lugar? Sem ligar, não vai acontecer nada. É um estreito subir aqui nesse púlpito. Hoje eu vim para a igreja e falei: Senhor, eu vou para a igreja, mas muitas vezes as coisas querem nos tirar daqui. Eu tinha muitas coisas para resolver, né? Essa aqui é a oração da igreja, que eu estou organizando um evento no Rio de Janeiro, o Jubileu da União Feminina Nacional. E eu estou daqui de São Paulo. Agora mesmo eu tive que sair para conversar com o pastor Hélio da igreja em Reimados, né? Para que a gente precisa resolver as coisas. Tem vezes que tem que ficar em casa, porque tem que fazer chamada de vídeo. As pessoas trabalham justamente nesse horário que estão livres. E muitas coisas, mas a gente tem que estar ligado no céu. Tem que estar na tomada ligada, igreja. Tem que sentir. Você não pode chegar aqui dentro da casa de Deus, entrar e sair sem sentir essa eletricidade. Não pode, igreja. Muitas vezes nós cantamos: liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Mas temos que estar ligados. Se tirar da tomada, desliga. Se não tiver ligado no céu, não adianta. O anjo passa a bandeja, o Espírito Santo tenta tocar, o fogo do céu desce, entra pela casa e você entra e sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Tem luta, tem dificuldade, tem tristeza, tem. As pedradas vêm. O inimigo vai tentar te parar, mas sabe por quê? Porque você é vaso escolhido por Deus e está aqui. E tem que estar ligado na eletricidade, com a tomada ligada no céu, sentindo o Espírito Santo de Deus. E não tem como, se você tiver, principalmente no 220, o adversário conseguir te atingir. Não queima nem um fuzil. Você está guardado. Não desliga nem o fio, porque você está guardado. E você tem dom. Sabe, você que tem aquele aparelho lá na sua casa, que você cuida com tanto carinho, você é dono, né? Se não aparecer a imagem, você vai procurar saber. Por que essa imagem não apareceu? Por que não está funcionando? Assim é o teu dono também. Ele está aqui neste lugar. E ele está te colocando nessa noite aí, ó, para ver aonde que está, aonde está desligado, o que está acontecendo. Para que nessa noite você liga. E aí você sai daqui cantando: liga, 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 liga.
conversando, ligado, é isso mesmo. Eu, a madrugada, estava enferma, mas quando Jesus me curou, me renovou a minha espírito, comecei a falar em línguas estranhas, falei, eita agora. Não gostoso estar ligado, né, nos 220 com Jesus? Como é gostoso estar ligadinho, né? Você dobra o seu joelho, fala com ele, ele te responde, né? Louvado seja Deus. Pastor Marco vai estar orando para o nosso pastor Eduardo, né? Para a palavra dessa noite. Tudo por ele, para ele, são todas as coisas. Está desligado a tomada, se liga aí. E essa madrugada eu acordei às 3h40 da manhã. Eu levantei, conversei, ouvi uma mensagem e depois eu fui orar. E quando eu voltei para deitar, já era umas 4h30 da manhã. Eu fiquei falando com Jesus e agradecendo. Meu coração está cá, só agradecendo pela cura que ele me deu na madrugada. Só gratidão, só gratidão. É bom agradecer. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar. Vamos orar para ouvir a palavra do Senhor nesta noite com o nosso pastor Eduardo. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui ouvindo, Senhor, os testemunhos, a Tua palavra cantada. Ó Deus, os Teus filhos que aqui estão reunidos, Tu sabes das dificuldades de cada um dos Teus filhos, das limitações. Mas Tu és Deus e Senhor, ó Pai querido, que cuida de cada um de nós. Continua abençoando a Tua igreja em São Miguel Paulista. Ó Deus, desperta-nos, ó Pai querido, para que possamos de fato estarmos diante de Ti, louvando e bendizendo ao Teu santo nome. Ó Deus querido, está aqui o Teu vaso, ao qual Tu escolheste nesta noite, Senhor, Teu ungido, Pastor Eduardo. Pai, ele está nas Tuas mãos. E eu creio que Tu tens uma palavra para os nossos corações. Usa-o, Pai, como instrumento, e que o nosso coração, como uma boa terra, possa receber essa semente, para que ela germinando, ela traga frutos para louvor e glória do Teu santo nome. Pai, nós te rogamos essa bênção, crendo de que os Teus olhos estão fitos nas nossas vidas, e os Teus ouvidos atentos para a oração que é feita dentro desta casa. Ó Deus, nós Te pedimos e cremos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer a leitura de um texto bíblico, meus irmãos. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Vamos estar lendo a partir do verso de número 11. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui para falar um pouco da Sua palavra. Que Deus abençoe o pastor da igreja, nosso missionário que está na coordenação do trabalho, e a todos que estão aqui nessa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, está escrito bem assim. E aconteceu que, indo ele aqui é Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E esse era samaritano. Respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós irmãos podemos assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui nessa noite vai nos contar um pouco da história desses 10 homens, conhecido dentro do texto sagrado como os 10 homens leprosos.
Nós percebemos no verso número 11 que nós lemos, que Lucas vai falar um pouco da parte geográfica do texto. Lucas vai dizer que Jesus estava indo para a cidade de Jerusalém. Indo para a cidade de Jerusalém, Jesus vai passar entre duas cidades. E Lucas vai citar o nome das duas cidades. Lucas vai dizer que Jesus vai passar entre Samaria e Galileia. Quem conhece um pouco da parte geográfica de Israel, sabe que Samaria e Galileia eram duas cidades que faziam fronteira. Se você pegar um mapa geográfico, você vai entender que aqui em cima estava Galileia, aqui estava Samaria, aqui estava a Judéia, e no centro da Judéia estava a cidade de Jerusalém. Então Jesus vai passar na fronteira das duas cidades, e Jesus vai entrar em uma dessas duas cidades. Eu acredito que Jesus não entra dentro de Samaria, porque não há registro histórico nem registro bíblico que dentro de Samaria havia uma aldeia conhecida como aldeia dos leprosos. A aldeia dos leprosos ficava dentro da Galileia. Então acompanhe meu raciocínio. Jesus passa na fronteira das duas cidades. Jesus vai entrar dentro da Galileia. E quando Jesus entrar dentro da Galileia, Jesus vai até uma determinada aldeia. E quando Jesus chega dentro dessa aldeia, Lucas fala bem assim, ó: e saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Para esses 10 homens ir ao encontro de Jesus, alguém avisou eles que Jesus estava ali. Quando Jesus chega dentro da Galileia, começou o quê? Uma repercussão da notícia. Todos estão dizendo, Jesus está dentro da Galileia. E a notícia vai passando de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa. E a outra notícia chegou dentro da aldeia dos leprosos. E a notícia que chega dentro da aldeia é essa aqui, ó: Jesus está dentro da Galileia. E quando eles ouviram dizer que Jesus estava dentro da Galileia, eles só tinham duas opções. Opção número 1, ficar dentro daquela aldeia esperando o dia das suas mortes chegar. A segunda opção era sair de dentro daquela aldeia e ir ao encontro do seu milagre. Eles descartam a primeira opção e se apegam na segunda opção. Qual era a segunda opção? Eles saíram de dentro daquela aldeia e foram ao encontro de Jesus. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo que eles precisavam para as suas vidas estava com Jesus. Ou seja, o milagre que eles precisavam estava com Jesus. A cura que eles precisavam estava com Jesus. A bênção que eles careciam estava com Jesus. Eles entenderam que tudo que eles precisavam para as suas vidas estava nas mãos de Jesus. E eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, que tudo que você precisa para a tua vida está com Jesus. A cura que você precisa está com Jesus. A porta que você precisa que se abre está com Jesus. O milagre que você necessita está com Jesus. A libertação para dentro da tua casa está com Jesus. A resposta da causa da justiça que você precisa está com Jesus. Tudo que você precisa para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para os teus sonhos, para os teus projetos, tudo está nas mãos de Jesus. Quem acredita que está com Jesus? Você pode adorar Jesus aqui nessa noite? Tudo está nas mãos de Jesus. Esses homens colocaram a sua confiança, a sua expectativa, a sua esperança e a sua fé, eles colocaram na pessoa de Jesus. E eu quero te dizer aqui nessa noite: coloca a tua esperança em Jesus, coloca a tua confiança em Jesus, coloca a tua expectativa em Jesus, coloca a tua fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu nunca vi uma pessoa que colocou a fé dela em Jesus voltar envergonhada, frustrada e decepcionada. Toda pessoa que colocou sua fé em prática e colocou a sua fé em Jesus, ela foi de um jeito para a presença de Jesus e voltou completamente de outro jeito. Então coloca a tua esperança, a tua expectativa, a tua confiança, a tua fé coloca em Jesus. Quem vai colocar a sua fé em Jesus? Eles saíram e foram ao encontro de Jesus. Só que Lucas vai dizer que eles pararam de longe. Fala comigo assim: eles pararam de longe. Por que eles pararam de longe? Porque a lepra na Bíblia é uma doença contagiosa. Sendo uma doença contagiosa, o leproso não poderia se aproximar de uma pessoa sã. Dentro da cultura judaica, uma pessoa leprosa tem que ficar no mínimo 100 passos de uma pessoa sã. Então eles ficam aproximadamente 100 passos da pessoa de Jesus, porque a lepra na Bíblia é uma doença crônica, é uma doença incurável, é uma doença que não tem jeito, é uma doença que não tem solução. Lepra na Bíblia é uma doença contagiosa. Biblicamente falando, somente 2 pessoas foram curadas dessa enfermidade conhecida como lepra, e nenhuma delas foi através de medicamento ou de tratamento.
As duas pessoas biblicamente que foram curadas dessa doença conhecida como lepra, as duas foi através de uma intervenção divina da parte de Deus. A primeira pessoa, Miriam, irmã de Moisés, em Números capítulo 12. A segunda pessoa, Naamã, em 2 Reis capítulo 5, que deu 7 mergulhos no Jordão e ficou purificado. Então os 10 leprosos entenderam que somente uma intervenção divina da parte de Jesus, a história deles, a vida deles e a situação deles poderiam ser mudadas. Você pode glorificar Jesus nessa noite? Sabe qual é o pensamento deles? Para a nossa vida ser mudada, é só Jesus. Para a nossa história ser mudada, é só Jesus. Para o milagre acontecer, é só Jesus. Para a cura chegar, é somente Jesus. Vou deixar você adorar Jesus nessa noite. É só Jesus, é só Jesus, é somente Jesus. É uma mensagem cristocêntrica aqui nessa noite para te dizer: é somente Jesus que pode dar um basta na situação que você está vivendo. É somente Jesus que pode curar, é somente Jesus que pode libertar, é somente Jesus que pode fazer, é somente Jesus que pode operar. Você pode adorar Jesus nessa noite? Oh, louvado é o nome de Jesus. Eles entenderam: é somente Jesus, é somente Jesus, é somente Jesus e mais ninguém. Eles pararam de longe, e o texto sagrado nos diz que eles levantaram a sua voz. Levantar a voz aqui fala de gritar, gritar fala de clamar, ou seja, eles levantaram a sua voz, eles gritaram e clamaram dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles estão clamando, sabe o que? A empatia de Jesus. Sinta o que nós estamos sentindo. Passa por aquilo que nós estamos passando. Sinta o que nós estamos sentindo. Tem misericórdia de nós. Só que no versículo seguinte, que é o versículo 14, está escrito bem assim, ó: e Jesus veio-nos, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Sabe o que Jesus está colocando à prova aqui? A obediência dos 10 leprosos. Louvado é o nome de Jesus. Jesus olhou para os 10 leprosos e falou bem assim, ó: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ou seja, Jesus está colocando à prova a obediência dos 10 leprosos. Sabe o bonito no texto aqui? É que Jesus pega aquilo que eles precisam, pega aquilo que eles necessitam, pega a bênção que eles precisam, a cura que eles precisam e coloca tudo debaixo da obediência à sua palavra. Jesus, ele pega a cura, pega o milagre, pega a bênção, pega a vitória, o que eles precisam e necessitam, e Jesus submete tudo isso à obediência à sua palavra. Olha o que Jesus disse, ó: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ou seja, Jesus pega tudo o que eles precisam e coloca debaixo da obediência à sua palavra. Agora uma indagação aqui, uma pergunta: por que Jesus coloca o que eles precisam, o que eles necessitam, a cura deles, a bênção deles, a vitória deles? Por que Jesus coloca debaixo da obediência? Sabe por quê? Porque tem pessoas que querem milagre, mas não querem obedecer. Quer receber bênção, mas não quer obedecer. Quer que a história muda, mas não quer obedecer. Quer que a porta se abra, mas não quer obedecer. Quer ver libertação para a tua casa, para a tua família, mas não quer obedecer. Agora acabou. Jesus pegou tudo que eles precisavam e colocou debaixo da obediência. Sabe o que Jesus está falando para eles? Quer cura? Obedeça a minha palavra. Quer ver restauração? Obedeça a minha palavra. Quer ver o milagre acontecer? Obedeça a minha palavra. Quer ver a cura chegar? Obedeça a minha palavra. Quer ver a porta se abrir? Obedeça a minha palavra. Olha o que Jesus disse, ó: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O texto está escrito bem assim, ó: e indo eles. Eu quero mudar essa expressão indo e quero colocar essa aqui, ó: e obedecendo eles ficaram limpos. A cura aconteceu debaixo da obediência à palavra de Jesus. Vou deixar você adorar ele aqui nessa noite. Eita, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. A história foi mudada debaixo da obediência.
a bênção chegou debaixo da obediência. E Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer: mantenha a tua vida debaixo da obediência à minha palavra, porque diz o Senhor: eu tenho cura para a tua vida, milagre para a tua vida, bênção para a tua vida, vitória para a tua vida, mudança para a tua vida, mudança para a tua história. Então mantenha a tua vida debaixo da obediência à minha palavra, diz o Senhor aqui nessa noite. São os crentes que vão obedecer. Você pode levantar as mãos ao céu, você pode adorar Jesus aqui nessa noite. Deixa eu ver quem vai obedecer, deixa eu ver quem vai obedecer. Eita, e obedecendo eles ficaram limpos, e obedecendo eles foram curados, e obedecendo eles receberam uma cura, e obedecendo eles a história foi mudada, e obedecendo eles a porta se abriu, e obedecendo eles a vitória chegou. Tudo aconteceu debaixo da obediência à palavra de Jesus. Você pode glorificar Jesus nessa noite? E obedecendo eles ficaram limpos, ou seja, obediência gera milagre. Aleluia. Então mantenha a tua vida debaixo da obediência à palavra de Jesus, porque Jesus tem milagre para a tua vida, Jesus tem porta aberta para a tua vida, Jesus tem libertação para dentro da tua casa, Jesus tem bênção para a tua vida, Jesus tem vitória para a tua vida, Jesus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Então mantenha a tua vida debaixo da obediência, porque é debaixo da obediência que a vitória vai chegar, que a bênção vai chegar, que o milagre vai acontecer, que a cura vai acontecer. Fala comigo assim: obediência gera livramento. Quem precisa de livramento aqui nessa noite? Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, foram levados para dentro da Babilônia. E o texto sagrado diz: quando eles chegaram dentro da Babilônia, era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que Nabucodonosor fez? Vamos mudar o nome deles, vamos colocar Daniel, Beltesazar e os outros três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Muda o nome, mas não muda a essência. Pode mudar nosso nome, mas não vai mudar a nossa essência. Vamos mexer na cadeia alimentícia. A partir de agora vai comer carne, sacrificar sozinho e vai tomar vinho alcoólico. Aí a Bíblia Sagrada diz em Daniel capítulo 1, versículo 8, está escrito bem assim: e Daniel assentou no seu coração. A palavra assentar-se no seu coração, sabe o que significa? Daniel, ele decidiu: eu não quero. Não foi um anjo que desceu do céu e falou: Daniel, não coma e não beba. Não foi um profeta que se levantou e falou: Daniel, assim diz o Senhor, não coma e não beba. Não, a decisão foi própria, ou seja, é eu que não quero. E crente que tem temor de Deus, ele tem decisão própria. Por que você não bebe? É porque eu não quero. Por que você não fuma? É porque eu não quero. Por que você não vai para balada? É porque eu não quero. Por que você não mente? É porque eu não quero. Por que você não engana? É porque eu não quero. É decisão própria, meus irmãos. Daniel decidiu: nós não vamos comer, e pronto, acabou. Oh, louvado é o nome de Jesus. Mas vamos correr aqui. Daniel capítulo de número 3. Nabucodonosor levanta uma grande estátua, e o texto sagrado não existe. Quando ele levanta aquela estátua de ouro, ele deu uma ordem dizendo para que todos aqueles que ouvissem o som dos instrumentos musicais, ele tinha que se prostrar e adorar a sua estátua de ouro. O que nós temos que entender aqui é que Nabucodonosor abaixou uma lei. Fala comigo assim: uma lei. Só que a lei que Nabucodonosor abaixou estava confrontando a lei de Deus. E qual era a lei de Deus? Êxodo capítulo 20, versículo 3, está escrito bem assim: ó, primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não fará para ti imagens de escultura semelhante que é no céu, na terra ou debaixo da terra, e não se curvará a elas. Nabucodonosor abaixou uma lei, só que a lei de Nabucodonosor abaixou e estava confrontando a lei de Deus. E o interessante, sabe o que é? É que quando o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entenderam que a lei de Nabucodonosor estava afrontando a lei de Deus, uma decisão tinha que ser tomada. Se eles obedecem à lei de Nabucodonosor, eles vão desobedecer à lei de Deus. Se eles obedecem à lei de Deus, eles vão desobedecer à lei de Nabucodonosor. Em cima do muro
dava para ficar. Uma decisão tinha que ser tomada. Bendito é o nome de Jesus. E crente não pode ficar em cima do muro. Crente não pode negociar sua fé. Crente não pode negociar princípios e valores. Louvado é o nome de Jesus. Crente não pode fazer acordinho. O que é um acordinho? Eu vou explicar o acordinho que eles poderiam ter feito. Alguns crentes nos dias de hoje fazem. O acordo está aqui, ó. Eles chegam e batem na boca do Nabucodonosor, falando na boca do Nabucodonosor, vamos fazer um acordo assim? Qual é o acordo? Ó, de manhã nós adoramos o nosso Deus. E à tarde nós vamos adorar a sua estátua de ouro. Só que eles não negociaram a sua fé. Eles não ficaram em cima do muro. Louvado é o nome de Jesus. Eles estavam ali defendendo a sua fé, defendendo princípios e defendendo também os seus valores. E crente tem que se posicionar, viu, meus irmãos? Crente não pode ter medo de defender os seus princípios e valores. O que Deus fala não é não, o que Deus fala assim é assim, o que Deus aprova, Deus aprova, o que Deus desaprova, Deus desaprova, o que Deus aceita, o que Deus rejeita, Ele rejeita. Crente não pode ficar em cima do muro, mas se eu falar isso, o que eles vão pensar de mim? Mas se eu falar isso, eles podem se magoar. Não pensa não, meu irmão. A verdade tem que ser dita. A verdade não machuca ninguém. O que machuca é o pecado. A verdade ela liberta, ela transforma caráter, ela muda a pessoa. A verdade não machuca ninguém. Machuca aquelas pessoas que não querem saber da verdade, que fica todo vitimizando. Essa verdade não dá para mim, é muito pesado para mim. Não, meu irmão, nós que temos nossos princípios, nossos valores, nós temos que saber se posicionar e defender a nossa fé, os nossos princípios e os nossos valores. O que eles falaram? Nós não vamos adorar a sua história de ouro. Levaram uma notícia até Nabucodonosor ficou endemoniado. Eles não vão adorar a minha estátua de ouro? Faz o seguinte: aqueça a fornalha 7 vezes mais. Pega os homens mais fortes do meu exército, vai lá e amarra eles. E depois de amarrá-los, vamos lançar eles dentro da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia Sagrada diz que foram lá, amarraram eles com suas roupas, com seu chapéu. E a Bíblia Sagrada diz que eles estão sendo levados para ser lançados dentro da fornalha de fogo. E fazendo uma conjectura aqui, quando eles estão sendo levados, as pessoas que estão levando ele poderiam ter falado bem assim: ó, vocês vão virar cinza, vocês vão virar pó, vocês vão ser incinerados, não vai sobrar nada de vocês. A resposta deles é essa aqui: nós podemos virar pó, mas vamos defender a nossa fé. Nós podemos ser liberados, mas não vamos negar a nossa fé. Nós podemos morrer, mas nós não vamos negar a nossa fé. Levaram até a boca da fornalha. Chegou na boca da fornalha, o texto sagrado diz que lançaram eles dentro da fornalha. Fala comigo assim, ó: os que lançaram eles morreram queimados. Quem caiu dentro da fornalha ficou vivo, e quem lançou eles morreram queimados. Bendito é o nome de Jesus. Quem queria ver a morte deles morreu, e eles ficaram vivos dentro da fornalha. Todo o desejo que eles tinham para Sadraque, Mesaque e Abednego se voltou contra eles. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: ó, mantenha a tua vida debaixo da obediência, porque tudo aquilo que eles querem lançar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, diz o Senhor, vai bater e vai se voltar contra eles. Quem tentar te prejudicar vai ser prejudicado. Quem tentar puxar o teu tapete, vão puxar o tapete dele. Quem querer ver sua derrota vai ser derrotado. Quem armou uma forma para ver você morrer enforcado, vai morrer na forma que ele armou para você, porque diz o Senhor: eu sou um Deus de livramento. Eu sou um Deus de livramento. Eu sou um Deus de livramento. Quem crê que Deus livra? Quem crê que eu vou deixar você orar? Eu vou deixar você dar 10 segundos de glória a Deus, porque diz o Senhor: eu sou o Deus que te livro. Eu sou o Deus que te guardo. Quem crê que Deus livra? Quem crê que Deus guarda? Mantenha a tua vida debaixo da obediência à palavra de Deus, porque diz o Senhor: eu tenho livramento para a tua vida. Eu tenho livramento para a tua vida. Eu te livro do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia, porque diz o Senhor: eu tenho livramento para a tua vida. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita,
dia, a lua não vai te molestar de noite, porque o guarda de Israel, que não dorme, que não bosqueneja, que não cochila, ele vai guardar a tua entrada, ele vai guardar a tua saída, deixa agora e para sempre. Então, se você acredita, levanta as tuas mãos ao céu, toma posse do livramento, porque diz o Senhor: eu te dou livramento, eu te dou livramento, eu te dou livramento. Vou deixar você adorar ele nessa hora. Deixa eu ver quem recebe livramento aqui nessa noite. O que o diabo armou, diz o Senhor, eu estou desarmando. O que o diabo articulou, eu estou desarticulando. O que o diabo fez, diz o Senhor, eu estou desfazendo. Eu estou desfazendo a sepultura que o diabo abriu, diz o Senhor, eu estou fechando aqui nessa noite. Eu estou fechando aqui nessa noite. É que eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Deus é livramento. Mantenha a tua vida debaixo da obediência, porque diz o Senhor, eu tenho milagre e livramento, livramento e milagre, milagre e livramento. Eu vou deixar você adorar ele por alguns segundos. Eu quero profetizar debaixo da palavra aqui nessa noite. Salmo 116, versículo 8, está escrito: porque o Senhor livrou a minha alma da morte, receba livramento, porque o Senhor livrou os meus olhos das lágrimas, receba livramento, porque o Senhor livrou os meus pés de tropeçar, receba livramento, receba livramento, receba livramento. Vou deixar você adorar ele por alguns segundos. Só quem está recebendo, só quem está recebendo. A presença de Jesus está aqui. Tem livramento descendo, tem livramento descendo. Mantenha a tua vida debaixo da obediência, porque a obediência gera cura, obediência gera milagre, obediência gera bênção, obediência gera vitória, obediência gera livramento, livramento, livramento. Bendita é o nome de Jesus. Você crê que Deus está livrando aqui nessa noite? Você pode estender a mão com esse irmão que está perto de você e falar assim: receba livramento nessa noite, receba missionário livramento, receba livramento, pastor, receba livramento. Ele livra, meus irmãos, ele livra, meus irmãos, ele livra, ele guarda, ele protege. Então receba livramento aqui nessa noite. E te mostrai aos sacerdotes, e obedecendo eles ficaram limpos. Versículo 15 está escrito bem assim, ó: eu deles, vendo que estava são, fala comigo assim, voltou, glorificando a Deus. Fala bem assim, ó, em alta voz. Em alta voz. Enquanto ele estava enfermo, ele clamou Jesus em alta. Depois que ele foi curado, ele voltou glorificando a Deus em alta. Enquanto estava na prova, ele clamou Jesus em alta. Saiu da prova, ele voltou glorificando a Deus em alta. Ele estava no problema, clamou Jesus em alta. O problema foi resolvido, ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Ei, Jesus da glória. Eu vou falar um negócio aqui nessa noite. A intensidade dele não mudou. A intensidade dele ficou a mesma. Ele manteve a mesma intensidade. Estava na prova, tinha uma intensidade. Saiu da prova, manteve a mesma intensidade. Estava no problema, tinha uma intensidade. O problema foi resolvido, ele manteve a mesma intensidade. Estava leproso, tinha uma intensidade. Não era mais leproso, ele manteve a mesma intensidade. Em nome de Jesus. Eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Não muda a sua intensidade. Não muda a sua intensidade. Por quê? Porque tem pessoas que quando está na prova ele tem uma intensidade. Saiu da prova, ele muda a intensidade. Enquanto está no problema, tem uma intensidade. O problema foi resolvido, ele muda a intensidade. Enquanto a porta está fechada, ele tem uma intensidade. A porta se abriu, ele muda a intensidade. Bendito é o nome de Jesus. Mas Deus manda dizer nessa noite: mantenha a sua intensidade.
e vai manter a sua intensidade. Pessoas que mantêm a sua intensidade, ele consegue servir a Deus intensamente, com prova, sem prova, com luta ou sem luta, com dificuldade ou sem dificuldade, ele mantém a mesma intensidade. Oh, louvado é o nome de Jesus. Voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e esse era samaritano. Aí Jesus vai fazer algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? A conta aqui não fecha, meu irmão, sabe por quê? Porque quando eles clamaram eram 10 leprosos, os 10 clamaram, os 10 foram curados, mas na hora que voltaram voltou 10, voltou somente 1, então a conta não fecha. 10 enfermos, 10 leprosos, 10 gritaram, 10 levantaram a voz, 10 clamaram, 10 foram curados. Mas na hora de agradecer, somente 1 voltou para agradecer. E a Bíblia Sagrada diz que esse era samaritano. Fala comigo assim: a importância de ser grato. Os 9 receberam cura somente para o corpo, mas não receberam cura para a alma. Por fora eles estavam limpos, mas por dentro eles estavam leprosos. Aí quando aquele homem volta para agradecer, Jesus olhou para ele fazendo a conjectura e falou: meu filho, eu já limpei você por fora, agora você vai receber um algo que os outros 9 não receberam. Não entendi, Jesus. Eu vou fazer algo na sua vida que eu não fiz na vida dos outros 9. Não estou entendendo, Jesus. Jesus falou assim: ó, se levanta, vai, a tua fé ela te salva. Sabe o que Jesus está falando para eles? Para você que voltou para agradecer, é milagre por fora, é milagre por dentro, restauração por fora, restauração por dentro, é bênção por fora, é bênção por dentro, é milagre por fora, é milagre por dentro. Para você que voltou para agradecer, a bênção na tua vida é plena e a bênção na tua vida é completa. Eita, você pode adorar Jesus nessa noite? Levanta as tuas mãos que eu quero orar com você nessa noite. Deus, eu creio no poder da tua palavra, Senhor. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores está repousando sobre a vida dos teus filhos aqui nessa noite. E eu creio, Senhor, que a bênção do Senhor é plena e a bênção do Senhor é completa. Então, pelo poder da sua palavra, eu abençoo a tua igreja aqui nessa noite. E só você que tomou posse dessa palavra, dá um brado de glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Tem que ter ouvido o osso do Espírito da igreja. Palavra maravilhosa. Quem está saindo daqui edificado? Quem está saindo daqui edificado com essa palavra, né? Faça como o salmista: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vou dar a salva de palmas que ele quer dizer. Por ele, para ele, são todas as coisas. Que Deus continue usando grandemente nosso querido pastor, né? Eduardo, a qual pela segunda vez está aqui conosco, né? Com essa palavra ungida, abençoada, né? Coisa linda, né? Aleluia. Eu vou convidar nosso querido pastor Gênesis para estar finalizando o nosso trabalho. Hoje a nossa irmã Elisete não está aqui para dar a vitória. Esse volta, né? Aleluia, mas ela está com dó, né? Caso a gente não vê, faltando uns cultos até esse pé, mas ela está com dó, a gente é de carne, tem um momento que a gente tem que descansar um pouco, né? Mas seja. Bem, irmãos, de fato o resfriado pegou Elisete pelo jeito, né? Quem é que está disposto a dar um bravo aqui no lugar dela? Tem alguém aí? Ninguém? Então vamos de pé, encerrar, orar por ela, por mim também, né? Porque ela disse que eu peguei o resfriado dela. Eu vou dizer ela para não me devolver. Ajudar ela a tornar. Amém, irmãos? Nossa igreja tem batismo no domingo. Não é domingo. Nós temos batismo, nosso parte de amanhã vamos estar fazendo a chamada. E aí o pastor disse, talvez, ele não deu certeza, mas deve levar candidatos também para batizar. E o nosso Messias vai descer as águas no domingo. Louvado o nome do Senhor. E há outros que vão estar fazendo a chamada. Se alguma igreja tiver algum candidato, para aproveitar e levar. E vamos orar. Eu não vou estar presente, porque as nossas igrejas da Zona Sul estão fazendo um congresso. Todas as igrejas da Zona Sul vão reunir a partir das 9 horas
até as 16 horas. E eles disseram: pastor Gênesis, estamos lhe esperando. Eu vou dar um jeito de ir para lá. Até as 16 horas. Agora às 16 horas, vocês olham, meu desejo é sair de lá e vir direto para cá, para a conclusão desse trabalho aqui. Estou esperando em Deus força para isso, né? E Ele é um Deus que responde, né? É um Deus presente. Então, peço as orações dos irmãos para alcançarmos essa vitória. Quinta-feira temos o nosso culto de ensino, sexta-feira vai ter o trabalho de oração e depois ensaio com a feminina. Então temos a chamada da presidente para a União Feminina, 15 horas, então já está falado, né? Vai ter oração, ciclo de oração e ensaio também. Amém? Sábado, dia 2, nós estamos na igreja onde? Jardim Miriam, né? A partir das 18 horas, a igreja lá está com a mocidade, que é uma igreja muito presente conosco. Você que puder, eu vou estar lá. Eu vou pedir força, né? Que eu vou estar lá e cedinho, estou indo lá para a Zona Sul. Creio que Deus vai me dar força e graça para esse trabalho. E vocês estão convidados para estar também no domingo. Quinta-feira estaremos aqui com o culto de ensino. Quem vai nos ministrar o ensino vai ser o nosso obreiro Oliveira. Cadê o Oliveira? Ainda está aí? Está ali. Oliveira, ele vai ministrar. Oliveira, quero que vocês olhem para o Oliveira, que o Oliveira tem uma chamada ministerial, né? Nesse nosso trabalho de dia 16 do nosso aniversário. Eu creio que Deus vai aprovar. Veio ao meu coração e depois ele me mostrou Deus falando para ele de uma maneira poderosa. Então ele vai estar sendo consagrado evangelista, porque já é um evangelista aqui. Quando esse menino pega a Bíblia, ele prega com a graça, eu digo: meu Deus, o homem está aprovado mesmo, né? Deus tem falado para ele. E louvado seja o nome do Senhor, por nosso irmão Oliveira, que vai ter agora uma carga maior nas costas também, que é a pregação da palavra. Amém? E domingo, o nosso culto começa aqui às 16 horas e à noite nós teremos a Santa Ceia. Eu disse, até prometi, você vai tomar a primeira ceia, tá acompanhando a gente há tanto tempo, e eu por isso fiz todo o empenho de batizar no domingo para a noite já participar da Santa Ceia, né? Que participar da Santa Ceia alguns até não valorizam, mas é tão importante, né? Que quando Jesus disse: não beberei do fruto da vida até que se cumpra no reino do meu Pai. O que nós entendemos? Que Ele lá vai ministrar a ceia para nós. E nós estamos aqui como que treinando para esse grande encontro na eternidade, não é? Tomar ceia com o Senhor. Amém, queridos? Então, vamos estar orando uns pelos outros. E domingo, nosso dia está bem cheio. Sábado, tá? Domingo de manhã, estou pedindo aquele que puder dar uma chegadinha lá no Rio para dar apoio, fazer um trabalho, né? Pastor Luiz já está organizado, vai lá para montar a tenda, que é para trocar as roupas. Quer dizer, nós vamos ter um batismo normal lá. E quem estiver lá, vou pedir que faça um registro para, mesmo à distância ou depois, eu estar comunicando ao ministério o que aconteceu, né? Então é isso aí, irmãos. Quem está lá com Jesus, levanta a mão e diga amém. Pai, obrigado por essa noite tão especial, essa palavra tão gloriosa, este culto tão maravilhoso que pudemos te prestar, Pai. Abençoa aqueles que estão nos assistindo à distância. Ó Senhor, que eles creio que foram grandemente abençoados, tanto os que assistiram agora, como aqueles que vão estar assistindo amanhã, como uma mensagem matutina, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, o teu servo, pastor Eduardo, continua usando, Pai, porque é um instrumento teu para a tua glória, e aqui ele vem nas tuas mãos e é um instrumento usado, e nós somos abençoados. Continua usando e abençoando o seu ministério, a igreja que ele pertence, e aonde ele chegar, porque ele chega no teu reino e trabalha para a glória do Pai. Muito obrigado por essa vida, Pai. Tua serva missionária nos veio também, continua usando para a tua glória, Pai. E nós outros que aqui chegamos, viemos porque o Senhor nos trouxe. Agora nos leva para os nossos lares, como nos trouxesse, Pai, protegidos, guardados e livrando-nos de todo mal e perigo.
abençoa o restante da nossa semana e todos os trabalhos, ó Pai, que anunciamos que a Tua presença, a Tua mão, a Tua graça, o Teu poder esteja sobre nós, para tudo realizarmos, para a glória do Teu nome, Pai. Receba a nossa gratidão por tudo. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém? E amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Veio no meu coração contar para vocês um sonho, mas é tão rápido que não vai atrasar vocês. Essa noite eu tive um sonho servindo o Senhor há 63 anos. Eu nunca tive um sonho como o dessa noite. No meu sonho era assim: eu estava trabalhando, andando e trabalhando. De repente eu vi o Senhor passando. Aí ele passava, eu estava com os irmãos assim, disse: olha o Senhor ali. Aí nós olhando para ele. De repente ele virou para mim e fez assim para mim. Eu falei: sabe por quê? Aí olha o sonho, como é que eu disse? Sabe por que ele está assim, está alegre comigo? Que eu estou no lugar que ele me colocou. Aí eu acordei. Mas esse sonho me deu uma alegria tão grande que, confesso, eu estou aqui, vamos dizer assim, me alegrando, né? Eu nunca tinha tido uma visão dessa nem visto, mas essa para amanhecer, ele passando, eu olhei, meu Deus, olha o Senhor, irmãos, olha o Senhor. Aí ele olha assim, é o Senhor mesmo. Aí quando chegou assim, ele olhou assim, bem para mim e fez assim, ó. Falei: oh, glória. Amém? É só que a minha coração está tão alegre, tanto com o que eu vi e ouvi, como o que o Senhor fez nessa noite. Deus abençoe a todos, para encerrar em nome de Jesus. São vários, eu sei que eu sou Vocês